E aí, pessoal, tudo tranquilo? Olha só, venho trazer um vídeo um pouquinho polêmico para vocês hoje, mas quero muito compartilhar uma situação sobrenatural que eu passei durante um atendimento domiciliar. E eu fico meio que na dúvida se a situação eu posso chamar de sobrenatural, paranormal, né? Eu não sei dentro da situação como é que eu posso chamar, mas aí vocês no final vão decidir o que é que vocês entendem sobre essa situação. Eu sou Bartolomeu Fagundes, eu sou fisioterapeuta e durante a pandemia, bem no início, lá para 2020, a gente ainda estava vivendo um momento muito trágico e complicado, né, no Brasil e no mundo. E aqui em Natal eu fui chamado para fazer um atendimento domiciliar de um paciente que tinha acabado de chegar de uma internação. Era um paciente com problema cardíaco e que já estava em casa após internação hospitalar e precisava iniciar a fisioterapia o quanto antes. E naquele momento, era um momento em que as pessoas estavam muito medrosas com relação à pandemia, porque a gente ainda não sabia ao certo o que o mundo estava vivendo, né? Então, naquele momento eu já estava utilizando todos os EPIs necessários, eu lembro que eram 6, era máscara, luva, capote, face shield, propé e touca. E o álcool em gel o tempo todo, né? Então, naquele momento, eu me trajava todo para poder entrar na casa do paciente. Fui fazer essa avaliação, era um paciente, eu vou colocar sempre nomes aleatórios aqui para vocês não identificarem quem é, obviamente, né? Mas fui fazer a avaliação desse paciente, cheguei na casa dele, ele estava com a esposa e com um cuidador. Era um paciente que ele já estava restrito ao leito, né? Então ele não caminhava, não andava mais. Ele estava na cama e o cuidador abriu o portão para que eu entrasse. Eu fiquei na sala de estar e a esposa veio falar comigo. Se apresentou e falou: Bartô, eu vou cuidar aqui dele, a gente está terminando o banho. E depois que acabar o banho, aí eu te chamo e você pode iniciar o atendimento. Aí eu disse tudo bem. Aí ela pediu que eu ficasse numa antessala e ela voltou pro quarto onde ela estava com o cuidador dando banho no paciente e eu fui para a antessala. Quando eu cheguei na antessala, tinha uma pessoa sentada no sofá, né, no sofá da antessala, e eu não conhecia essa pessoa. Na verdade eu não conhecia ninguém, né? A pessoa que tinha falado comigo tinha sido a neta do paciente que não estava lá. Então eu me identifiquei e disse: boa tarde, eu me chamo Bartolomeu, sou fisioterapeuta, vim fazer o atendimento de seu fulano e eu tô só aguardando aqui dona fulana terminar o banho e me chamar para poder iniciar o atendimento. Aí ele fez: tá bom, pode ficar à vontade aqui em casa, super tranquilo. Eu só peço que você cuide muito bem do meu pai, porque ele tá numa situação muito complicada, uma situação de saúde difícil. A gente às vezes não sabe nem o que fazer, porque nós não temos a vivência dessa situação. Cuide bem dele, tá bom? Aí eu: não, tudo bem, pode confiar. Eu atendo, na época eu atendia acho que 5 anos, mais ou menos. Eu trabalho há 5 anos nessa área, então vai ficar tudo bem. Aí essa pessoa saiu. Era um homem de mais ou menos 50 a 55 anos por aí, com cabelo um pouquinho grande, um pouquinho mais loiro, só que grisalho. E tudo bem, saiu e o banho do paciente terminou e a esposa dele me chamou para iniciar a avaliação. Quando eu fui fazer a avaliação, entrei no quarto do paciente, aí eu disse: dona fulana, aquele senhor que me recebeu ali na sala, super simpático, é o que da sua família? Aí ela olhou assim pro cuidador, o cuidador olhou assim para ela, e ficou todo mundo meio assustado. E eu disse: é um senhor um pouquinho grisalho que estava aqui na antessala. Eu fiquei conversando com ele enquanto a senhora terminava o banho. Aí ela olhou para mim e fez: não, Bartô, eu acho que está acontecendo alguma coisa, porque só estamos eu, o cuidador e meu marido aqui em casa. Então não tem como você ter falado com ninguém. Nessa hora eu fiquei um pouquinho assustado, porque aquela situação para mim foi uma situação muito constrangedora, né? Porque parecia que eu estava mentindo. Era o meu primeiro contato com a família, eu não sabia o que fazer, nem o que falar nessa hora, né? E para uma situação me deixar sem saber o que fazer, tem que ser uma situação muito grave, né? Porque eu sempre tenho alguma coisa para resolver, eu sempre estou no ponto aí para resolver a situação com as pessoas, né? Então, nesse momento eu falei: não. Tinha um senhor aqui na antessala que pediu que eu tomasse conta do pai dele, então eu já imaginei que era filho dele. Eu não sei se é filho da senhora, mas imagino que seja filho dele, e que pediu que eu tomasse conta dele, porque ele estava passando por uma situação complicada de saúde, que às vezes vocês não sabem nem o que fazer. Aí ela fez: não, Bartô, você está equivocado, isso não aconteceu, não tem ninguém aqui na sala, mas
pela descrição que você me deu, eu vou te mostrar uma foto. Aí ela pegou uma foto que estava do lado da cama do paciente, aí mostrou e fez, ó, a pessoa que você viu tá nessa foto. Aí eu falei, está sim, foi esse senhor aqui, que era o senhor que estava na ponta. Ele estava na foto um pouquinho mais novo, mas deu para identificar que era a mesma pessoa. Ela olhou para mim e falou, Bartô, esse meu filho faleceu há 10 anos atrás. Então foi uma situação muito, muito louca, assim. Eu me arrepiei o tempo todo, do começo ao fim. Eu fiquei realmente muito nervoso, sem saber o que falar. Eu já contei essa situação em alguns momentos no meu Instagram, em algumas lives também, mas quero deixar meio que registrado aqui, né, como um vídeo, que foi uma situação completamente diferente do que eu vivenciei. Inclusive, no dia seguinte, eu comentei com a neta o que tinha acontecido, foi a pessoa que falou comigo, né? Comentei com ela o que havia acontecido, e ela disse que na casa tinha câmeras e que ia buscar a câmera para me mostrar que não tinha ninguém na casa. Então ela pegou a câmera, pegou as imagens, colocou, fez um corte das imagens daquele horário, e naquele horário me aparece conversando com nada. Assim, não tinha nada na minha frente, pela imagem não tinha ninguém, mas nitidamente eu estava conversando com uma pessoa. Né? Não cheguei a tocar, não, até porque naquela época a gente não podia tocar em nada, né, na pandemia. Mas foi uma situação completamente louca que eu vivenciei. Algumas pessoas, alguns espíritas que eu já conversei sobre isso, me falam sobre a mediunidade, sobre coisas que eu ainda não entendo, não conheço, nunca busquei saber sobre essa situação, mas foi uma situação que eu vivenciei no domiciliar, que para mim foi algo bem sobrenatural, né? Foi algo bem diferente. Então, eu vou trazer alguns relatos também domiciliares aqui futuramente para vocês entenderem como esse universo é amplo e como tem muita coisa que a gente não consegue explicar, tá bom? Beijão, segue o canal aqui para mais coisas interessantes que vocês podem descobrir aqui comigo, tá bom? Beijo e até a próxima.